Ó, seguinte, já que vocês pediram, agora com a história do React lá, vocês estão um pouco saudosistas, né? Eu não gosto de saudosista, mas no caso de ser saudosista do Polêmicas, eu tô comprando e passando pano. Então muita gente pediu, muita gente deve ter sido uns 5, né? Mais um pouco? Enfim, muitas pessoas pediram a volta do Polêmicas Aleatórias. E aí a gente vai, churrasco ou sushi? Mas não tem polêmica pra galera isso aí, só tem pra mim. Eu volto no final do programa pra dar o veredito. Nós viramos um bando de modinha, a verdade é essa. O que está sendo falado aí, o Polêmicas vai lá e chupinza, né? Antigamente a gente pautava. Hoje o que acontece? Por preguiça, a gente pega os temas prontos, né? Que pauta porra nenhuma. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você o quê? A entrar num assunto que, não sei de onde, está em alta. Sabe quem começou? Qual é a origem, o ponto zero desta polêmica? Alguém tem ideia? Um post no Twitter que também não tem dono, a gente não sabe de quem foi. Eu não sei quem foi a pessoa para dar o crédito, mas eu gostaria de agradecer aqui porque pautou um monte de gente, inclusive o Polêmicas Vazias, que irá discutir Neymar ou Endrick, quem era melhor aos 17 anos? Na real, quem era melhor no seu primeiro ano, como profissional? 2009 contra 2023, porque eu vi a discussão ser deturpada em alguns momentos. E aí a gente vai chegar nesse ponto também. Aproveite aí, se quiser deixar o like, deixe, se não quiser também não deixe. Se quiser se inscrever, tá valendo a nossa missão eterna dos 11 milhões de inscritos, que não chega mais nunca, né? Não já bateu no teto, gente? Só tem 10 milhões e 700 mil pessoas que gostam de futebol no Brasil, acabou. Que seguem a gente, vai ser isso. Se bem que tem um monte de português que assiste a gente, os angolanos e o pessoal de Moçambique. Fora isso, se traduzir, a entrevista lá que eu fiz com o Danilo foi traduzida lá para os italianos. Mas vamos lá, Neymar ou Endrick? Se a gente fosse ser bem justo e chato, a gente pegaria o primeiro ano de profissional de cada um, e aí seria 2009 contra 2022, né? Só que aí seriam mais de 40 jogos contra 7, que foi o que o Endrick jogou em 2022, naquele final de Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras já caminhava para ser campeão, o time estava basicamente pronto, e o Endrick já vinha sendo falado, né? O Endrick tem uma vantagem que o Neymar não teve, que é o monitoramento na base, do ponto de vista midiático. Com o Endrick ele foi muito mais fácil. Então assim, era muito mais fácil de ver o Endrick jogar na base do que o Neymar, porque os jogos do Endrick eram vários deles televisionados, né? Copa do Brasil, Sub-20, Brasileiro Sub-20, Campeonato Sub-17, Campeonato não sei o quê. O Neymar era mais difícil de se assistir, mas ele já era falado desde os 12 anos, na base do Santos. E não foi para a Europa mais cedo, porque não quis. O Neymar poderia ter ido, ou poderia ter sido vendido muito cedo também. Ele teve questões e propostas do Real Madrid, depois teve do Chelsea, teve do Real de novo, mas ele sempre quis o Barcelona, então assim, o Neymar criou-se um projeto para segurar o Neymar aqui por mais tempo. Então assim, o Endrick foi vendido mais cedo, mas não necessariamente isso o torna mais jogador, mais fenômeno que o Neymar, porque o Neymar também já era falado desde muito novo. Mas vamos lá, o Neymar sobe em 2009, ele já era muito falado, já tinha matéria dele em 2008, falando, ó, ano que vem não dá mais para segurar, o Neymar vai subir e tal. Então o Neymar sobe basicamente, com 17 anos ele estreia no profissional, né? O Neymar faz aniversário em fevereiro, então com 17 anos ele tava ali. O Endrick, ele é mais precoce, ponto. O Endrick, ele subiu mais novo, fez gol mais novo, foi campeão mais novo, foi em algum momento mais protagonista, mais novo, porque o Endrick, ele de fato, ele queimou muitas etapas. Porque aí tem um ponto que para mim é a principal diferença. Fisicamente, o Endrick, ele tá muito à frente da idade dele e ele subiu já muito pronto fisicamente para o profissional, dando tranca em zagueiro com o dobro de tamanho dele e ele disputando. Então assim, fisicamente há um abismo e vai haver provavelmente a carreira inteira, porque o Neymar fisicamente, a estrutura óssea muscular do Neymar, ela é mais franzina e menos robusta do que a estrutura do Endrick. Isso tem tudo a ver com a forma como cada um joga. Mudança de direção do Neymar, a habilidade do Neymar é muito maior que a do Endrick e provavelmente será por toda a carreira. O Endrick ainda vai amadurecer muito, da mesma forma que o Neymar também amadureceu. Eu fui rever jogos dos dois na idade e é incrível assim, como o Neymar, como faltava força de fato para algumas coisas que o Neymar tomava a decisão, mas não conseguia completar porque fisicamente ele estava em desenvolvimento, claramente. Isso foi falado pelo Luxemburgo em 2009, né? Ficou aquela história do filé de borboleta e tudo. Depois ele teve que ceder e deixar o Neymar titular porque ele estava pedindo passagem. Mas vamos lá, o Neymar quando sobe em 2009, ele vira titular muito rápido. O técnico no Campeonato Paulista era o Wagner Mancini, até então. E o Neymar, ele no terceiro jogo da temporada já virou titular. E aí, nos 5
5 jogos seguintes em que ele era titular, ele meteu 3 gols e deu 2 assistências. O impacto dele é muito rápido no time titular. E era um time muito pior do que o Palmeiras que o Endrick joga, né? O Palmeiras do Endrick é um time pronto. Era um time já campeão, um time muito mais forte. Um time de primeira prateleira de disputa no futebol brasileiro naquele momento. O Santos em 2009 não era essa equipe. Era uma equipe que estava em formação e em 2010, aí sim, viria uma versão fantástica, né? Seria campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, entretendo todo mundo. Se a gente fosse colocar aqui o segundo ano de profissional, e aí entraria 2010, não ia dar disputa, né? Porque o ano de 2010 do Neymar é uma loucura, assim. O Neymar faz 44 gols em 2010 e dá 20 assistências. Pô, o cara participa de 64 gols com 18 anos de idade. É loucura. Então, assim, com um pouco mais de 50 jogos. Não ia ter disputa aqui. O que eu vi que gerou na internet foi a querer olhar os dois com 17 anos. E aí, para isso, a gente pegou o primeiro ano de cada um, de fato, como profissional. 2009 contra 2023. Eu vou excluir aqui o 2022, que acaba sendo uma vantagem pro Endrick, né? Porque quando ele entra no ano seguinte com status de titular no Palmeiras ou pedindo passagem mesmo, ele já entra experimentado no time titular, tendo feito gol, inclusive, tendo jogado 7 jogos do Brasileiro, sendo campeão brasileiro e num time, repito, pronto. Então ele já parte muito na frente do que o Neymar, que pega num time em formação, que não tinha sido campeão, enfim. Então vamos lá. Voltando a 2009, o Neymar sobe naquele time do Wagner Mancini e depois de 3 jogos já vira titular. E aí nos 5 primeiros ele participa de 5 gols. E ali segue. Ele segue jogando, tendo algumas atuações muito boas, assim, contra o Santo André, por exemplo, contra o Rio Branco. Ele faz alguns jogos muito bons, faz jogo bom até contra o Palmeiras, por exemplo. Chega na final do Campeonato Paulista, não faz finais ruins. O primeiro jogo dele contra o Corinthians é um bom jogo. Enfim, se a gente for olhar o Campeonato Paulista do Neymar, ele é muito bom. Tanto que ele é eleito revelação, até com certa obviedade, né? Vem o Campeonato Brasileiro e o Santos sofre com mudanças também. O Luxemburgo assume e aí é um baque na evolução do Neymar. Por quê? Porque o Luxemburgo entende que o Neymar não estava pronto ainda para ser titular e bota o Neymar no banco de reservas e ele volta a ter minutos picotados, fica oscilando. Só que depois o Luxemburgo começa a entender que tem que ceder, porque o Neymar começa a dar resultado, o Neymar começa de fato a jogar bem e o Luxemburgo volta a dar para ele a titularidade. Na reta final do campeonato, o Neymar tem que sair para o Mundial Sub-17 e acaba voltando. Quando ele volta em outubro, tem a reta final do Campeonato Brasileiro, por exemplo. E aí, se a gente for olhar na reta final, os últimos 5 jogos do campeonato que o Neymar volta para jogar, ele joga 5 jogos e ele mete 6 gols. E aí, se a gente for ver em 2009, o Neymar tem, no Brasileiro, 10 gols e 6 assistências. Num geral, ele fez mais, ou participou de mais gols do que o Endrick no Brasileiro de 2023. Só que o Endrick é muito importante na reta final, faz 11 gols e o time dele acaba sendo campeão com uma das atuações individuais mais importantes do campeonato, que é o jogo contra o Botafogo, né? Se o Palmeiras foi campeão, muito se deve ao Endrick. Mas voltando ao Neymar, o Neymar esteve em campo em todas as 12 vitórias do Santos no campeonato. E lembrando, o Santos fez um campeonato ali bem médio, ficando na parte de baixo ali da tabela, nada demais. E o pouco que o Santos teve no campeonato, muito se deveu ao Neymar, e que, repito, esteve em campo em todas as 12 vitórias do Santos no Campeonato Brasileiro de 2009. Então, ele não teve a confiança do Luxemburgo, mas o Luxemburgo precisou ceder. O Neymar teve, comparado ao Endrick aqui, comparando de novo 2009, 2023, uma sequência maior como titular. O Neymar chegou a ser 15 jogos seguidos titular. O Endrick, o máximo que conseguiu, e foi na reta final do campeonato, foram 12 jogos seguidos como titular. Então, teoricamente, olhando para 2009 e olhando para 2023, o Neymar ele teve em alguns momentos mais cara de titular do que o Endrick, por mais que aí entre toda a polêmica do o Abel segurou e não sei o que, ele tinha que pedir passagem, ele era o titular, mas da mesma forma que o Luxemburgo também segurou o Neymar, porque a discussão à época existia, de que o Neymar merecia ser titular e o Luxemburgo segurava. O mesmo valeu para o Endrick, o Abel segurou em determinado momento e quando soltou, de fato, ele mostrou que não deveria ter nunca saído do time. Mas lembrando, o Endrick em 2023 começa o ano titular e ele demora 12 jogos para fazer um gol, em alguns momentos nem sendo titular mais, e aí ele vai fazer gol contra o Água Santa, né? Já na final e tudo, ele faz gol na ida e faz gol na volta, tudo mostrando ali o que poderia, mas já tinha perdido até parte da sua titularidade e tal, e aí depois ficou picotando ali, entrando, saindo do time, entrando, fica essa relação um pouco conflituosa até outubro, quando o Endrick joga e muito contra o Boca, na partida de volta da Libertadores, o Palmeiras acaba eliminado, e aí se imagina, se o Endrick fosse titular na ida ou tivesse realmente jogado mais tempo, o jogo era outro, o Palmeiras teria se classificado. Acho que é uma avaliação, mas é fato que assim, o Endrick ele dá o salto na visão das pessoas ali naquele jogo contra o Boca, e ali pra frente ele tem várias atuações marcantes. Se a gente
gente for pegar o 2023 dele, ele tem aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos que eu acho que de fato são muito bons. O jogo contra o Água Santa, eu acho que entra na conta. O jogo contra o São Paulo também entra na conta. O jogo contra o Boca, claramente está aí. O jogo contra o Botafogo é indiscutível. O jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo contra o Internacional. Esses são os jogos que eu acho que o Endrick claramente é destaque. E aí, repito, ele tem 6 jogos ali que a gente fala, putz, ele foi o cara do jogo. No caso do Neymar em 2009, ele tem pelo menos 9 grandes atuações, ou seja, mais que o Endrick em 2023. Ele faz muito contra o Inter, muito contra o Rio Branco, contra o Náutico, Palmeiras, Curitiba e vários outros. Isso aqui eu tô botando por baixo, tá? Se a gente tiver ali, você vai chegar em 11, 12 jogos em que o Neymar vai muito bem em 2009. E nos números gerais, em 2009 o Neymar fez 14 gols e deu 9 assistências e o Endrick fez 14 gols e não deu nenhuma assistência. Então o Neymar participou de mais gols. E aí você fala, mas putz, o Endrick tá mais pronto, ele tá mais forte. Ele é mais forte. Mais pronto, eu tenho dúvidas, porque o Neymar tava numa função mais longe do gol. O Neymar jogou nas duas pontas em vários momentos, ele caía por dentro para construir, levava muita porrada, tinha menos corpo e participou de mais gols num time pior, bem pior, diga-se passagem. E detalhe, quando você fala de mais pronto, o Neymar ele fez 3 gols de cabeça, 9 gols com a perna direita e 3 com a perna esquerda. A variação de gols do Neymar, ela era até maior que o Endrick, que é um atacante mais próximo do gol. Então esse papo de que o Endrick tá mais pronto no primeiro ano dele de profissional comparado ao 2009 lá do Neymar, eu discordo. Eu acho que o Neymar ele já mostrava mais variação de jogo, ele já mostrava mais repertório, são estilos de jogo bem diferentes, mas eu acho que o Neymar estava muito pronto e jogava mais com o Endrick naquele momento. Porém, o Neymar ele tinha mais lacunas para preencher e ele evoluiu muito até chegar no prime Neymar. O Endrick, eu acho que ele ainda tem coisas para evoluir, mas eu não sei se ele precisa de muito mais para chegar no que a gente considera aí o Endrick ideal. Acho que vai precisar de rodagem, experiência e casca. Mas, no geral, o Endrick ele tá muito próximo, eu acho, do jeito que ele joga, daquilo que ele vai ser basicamente a carreira inteira. Então, eu acho que o Neymar, aos 17, jogava mais e jogou mais do que o Endrick, baseado em todos esses aspectos aqui. Mas lembrando, o Endrick aos 17 já é bicampeão brasileiro, campeão paulista e campeão da Supercopa e, repito, fisicamente melhor. O Endrick teve um jejum de 12 jogos, como eu falei aqui, em 2023. Ele ficou 12 jogos sem marcar. O jejum máximo do Neymar de não participar de gol, nem assistência nem gol, 8 jogos. Então o Neymar participou de mais gols, o Neymar ele teve mais sequência de titular, o Neymar decidiu mais jogos ou foi mais protagonista em mais jogos e o Neymar ficou menos em jejum do que o Endrick. E de novo a gente está comparando um pouco laranja com pera, porque são funções diferentes aqui. Então, naturalmente, o Endrick teria mais gol. E não teve, né? No 2023 dele, comparado ao 2009 do Neymar. E, de novo, se a gente fizer o salto para o segundo ano de profissional, aí eu acho que é esculacho. Eu não acho que o Endrick vai fazer 44 gols em 2024. E dar 20 assistências como o Neymar fez em 2010, que aí é a virada de fato, e o Neymar dali pra frente vira essa estrela mundial, sul-americana, nacional e esquece. O Neymar dali pra frente é impressionante. Dos 44 gols que ele faz em 2010, inclusive, 3 de cabeça, 32 com a perna direita, 8 de esquerda e 1 de peito. Ou seja, ele já era um cara com um vasto repertório. Então, a resposta para estas polêmicas vazias é Neymar, mas eu entendo os pontos da galera. Eu acho que o Endrick tem muitos pontos aí para discutir e para debater, mas a resposta